Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Vai um café aí? Quentinho. A Bíblia toda, verso a verso. Agora vai ser um vídeo com um monte de texto. Último vídeo da playlist de Gênesis 30, 36b até, acho que 43, vai ser o recorde. 36b. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 8 versos, verso a dar com pau. Mas se dividisse, ia ter que repetir o conteúdo do vídeo. E aí não fica legal, não, né? Quando dá para fazer vídeo com um verso, eu faço. Quando precisa fazer com 2, 3, 4, 5 e até 8, manda o objeto. Vamos lá. Como Labão vai ter passado para trás por Jacó? Aí está. Na sua tela, o longo texto de Gênesis 30, verso 36b até 43. É o texto que explica o que Jacó vai fazer para aumentar a sua propriedade. Então, vamos lá. O texto que está projetado é o texto da BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense, texto padrão da exegese planetária, e a minha tradução se dá com base na minha própria tradução, disponível gratuitamente em www.nossabiblialivre.com. E toma para ele Yaakov uma vara de estoraque fresca, de amendoeira e de plátano. E ele descasca nelas cascas brancas. Atira do branco que está sobre as varas. E coloca ele as varas que ele descasca nas calhas, nos bebedouros das águas, que vão elas à grei para beber, de frente para o rebanho. E concebiam elas no vir delas para beber. E concebem à grei as varas, e parem à grei rajados, sarapintados e malhados. E os carneiros fazia dividir Yaakov, e dá ele as faces da grei para listado, e todo escuro no rebanho de Lavan, e coloca para ele as ovelhas na separação dele, e não as colocava junto do rebanho de Lavan. E era em todo o conceber da grei as robustas, e coloca Yaakov as varas aos olhos do rebanho, nas calhas, para conceber dela pelas varas. E no fazer-se fraco da grei, ele não coloca. E eram os fracos para Lavan e os robustos para Yaakov. E embrecha o homem muito. E era para ele grei numerosas, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Muito bem. Jacó usou o recurso da macumba. Você pode abrandar a macumba com superstição e folclore de festa junina, mas é o que ele vai fazer. Ele pega 3 varas, uma de estoraque, outra de amendoeira e outra de plátano. Você não leve muito a sério os nomes dos bichos e das árvores que a gente lê na Bíblia. Uma que outra a gente consegue identificar quase que exatamente a espécie. E você pode dar até nomes latinos para ela usando a espécie da classificação científica. Mas em muitos casos é um chute. Nós perdemos a informação histórica de que aquela palavra hebraica significava aquilo. Aí, muitas vezes, a gente usa correlatos do árabe, do acádico, do grego até, e muitas vezes do hebraico recente, mas isso não é garantia para absolutamente nada. Então, a única coisa absolutamente certa aí é que Jacó, na narrativa, porque isso nunca aconteceu, obviamente, pega lá 3 varinhas
Na minha tradução, estoraque, amendoeira e plátano, óbvio que eu fiz pesquisa para optar por essas palavras, e ele descasca fazendo com que as varinhas fiquem listadas, rajadas, entende o que ele faz? Não é que ele tira a casca de tudo, ele faz vai cortando um pedaço daqui, um pedaço daqui, faz a varinha ficar toda rajada, para usar como um instrumento de superstição, de simpatia. Então, as ovelhadas vão lá junto aos bebedouros e as calhas, ele coloca lá as varinhas, aí quando a ovelha fica olhando para as varinhas, e a ovelha então cruza, o macho cobre a ovelha que está sendo coberta fica olhando para aquela varinha assim, se distraindo, enquanto o macho faz o serviço dele, e aí, se distraindo a ovelha com aquelas varinhas descascadas, ela pega o filhote, o embrião lá vai ser o embrião de um rajado, de um sarapintado, de um preto, etc. Então ela é branca, mas não vai ter filho branco. Ou seja, Jacó faz uma macumbinha. Labão faz uma macumba, mas a macumba que Labão faz é só para descobrir: "Poxa, eu nunca fiquei tão bem, nunca tive tanta ovelha, da onde que saiu essa fase boa minha?". Você vai descobrir isso para você manter, né. Vai que tem um passarinho que fez ninho lá no na calha da sua casa, e você faz de tudo para o passarinho ficar ali. Não era um passarinho não, era Jacó, então ele quer que Jacó fique. Uma macumba, e ele vai lá, vai pagar ao passarinho Jacó para ficar lá na casa dele. A macumba que Jacó está fazendo é para passar a perna no patrão, né. Ele não vai deixar que as coisas aconteçam de modo natural, ele primeiro faz macumba. E depois ele ainda faz pior, ele só faz a macumba com a ovelha boa. Se a ovelha é magrela, tem lá uma perna torta, uma orelha caída, um lábio torto, ele não faz a macumba. Então ele vai empobrecendo, enfraquecendo as ovelhas que vão ficar para Labão, mas aquelas parrudas, gordona, cheia de lã, dá leite, espirrou, sai leite. Aí ele bota a varinha e os filhotes vai ser dele. Não basta fazer lá a magia, o Kami Kami Ra, a oração sagrada das varinhas para Yahvé. Tem que ser pilantra também. Até quando é mágico, Jacó é pilantra. Não bastava usar a magia? Não. Eu tenho que usar a magia sendo pilantra. Agora, esse finalzinho aí, a gente vai ter que ou achar que o narrador ficou sob efeito das varinhas, ou então ele está imaginando ações não descritas. Porque diz assim: embrecha, embrechar significa você se espremer contra uma passagem muito apertada e sair do outro lado. Parceiro é o nome de Pérez, né, o filho de Tamar, significa crescer muito, prosperar muito. Então Jacó prospera muito, e não é muito, é muito, muito, meode, meode. E era para ele, ou seja, ele tinha muitas ovelhas e cabras, e servas, e servos, e camelos e jumentos. Espera aí, as ovelhas pariram camelo, jumento, servo e serva? Estranho isso, né, porque você tem um rebanho grande, não significa que você vai ter camelo. Mas vamos imaginar, né, o narrador está querendo considerar que com o rebanho dele, ele vai e compra camelo, compra jumento, compra servo, compra servo. Camelo ele não comprou, óbvio, porque na época dele, Jacó estaria por volta do século XVI, não tem camelo domesticado naquela época. A domesticação do camelo é por volta do século VI, mais tardar VII. Então isso é inventado, essa história é inventada. Mas vamos entrar na invencionice, né? Se ela botasse aí que tinha aqueles bichos o Império Contra-Ataca, né? A gente ia acreditar, porque é uma narrativa, né? Se ele criasse morcego, que era o primeiro sistema de entrega a domicílio mamífero, o morcego, né? Tem pombo correio, tinha um morcego correio. Se botasse aí na narrativa, a gente acreditava. Tem cobra que fala, porque não pode ter morcego que faz entrega.
O narrador está querendo dizer que com esse artifício meio macumba, meio máfia, hã, Jacó fica não apenas com muitas ovelhas e cabras, grey, ovelhas e cabras, mas também servos e servas, e muito camelo e muito jumento. Então, imagino, né, vou ter um pouco de boa vontade com o mago das pilantragens. Ele vendia umas e comprava servos, comprava servas, camelo e jumento, e foi ficando rico, e foi ficando rico, e foi ficando rico, como os ricos ficam ricos. Jacó não nega, né? Jacó não nega. Não basta fazer mágica, tem que ser pilantra. É assim que as pessoas acabam metendo os pés pelas mãos, né? Jacó não. Como Jacó é um bonequinho controlado pelo narrador, e o narrador quer fazer esse bonequinho se dar bem, é pilantra, é safado, é vagabundo, mas vai morrer feliz, cheio de filhos, saudável. É, o papel aceita tudo, né? Eu só não recomendo que você desenvolva planos de ser Jacó, um pilantra, um vagabundo, e escolher viver assim, achando que o final da vida vai ser como o dele, farto de dias, dando lição de moral nos filhos. Você não abençoou, porque você contaminou o meu lar, a minha cama. Você não abençoou, porque você fez isso, fez aquilo. Quando ele foi um grande pilantra, porque no caso de Jacó as coisas aconteceram assim, porque o narrador garantiu. Não tem nenhuma realidade por trás disso, é tudo invenção. Agora, no seu caso, não, no seu caso a vida é real. Na vida real, você pode terminar igual Jacó. Muitos ricos terminam assim, né? Quantos ricos de hoje não são ricos porque os pais ou avós pilantras, safados, vagabundos, roubaram quanto puderam, enriqueceram, viveram felizes, nunca lhes veio nenhuma tragédia, deixaram uma fortuna para os filhos que hoje vivem a coçar testículos. Mas também muita gente pilantra houve e, por conta da pilantragem, acabaram se dando mal. A escolha é sua. Eu só acho que escolher ser pilantra em função do futuro é arriscado. Por outro lado, você é uma pessoa boa, não significa que a sua vida vai terminar bem. Você pode ser uma pessoa boa e a sua vida terminar mal. Quem acha que ser bom ou mal é uma decisão de cálculo. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Apoie a minha tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O que será que Labão vai fazer? Na vida real, você sabe o que Labão ia fazer, mas não é vida real, é uma historinha. O narrador faz o que quiser fazer. Não fez de Isaac o maior otário da história?